Não. Você está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo. Vou pedir que os colegas fechem os microfones para que a gente possa iniciar, então. Tá certo? Vamos iniciar. Bom dia a todos. É um prazer revê-los mais uma vez no nosso encontro do Grupo Cultura e Política. E na manhã do dia 18 de novembro recebemos Roberto Amaral. Roberto Amaral é jornalista, professor e político brasileiro. Foi ministro da Ciência e Tecnologia durante o governo do presidente Lula. Roberto Amaral nos falará sobre o tema Por que o Brasil não deu certo? Uma pergunta em busca de resposta. Antes da apresentação do Roberto Amaral, passamos a palavra para o Dr. Valton. Bom, bom dia a todos e todas. Isto é com imenso prazer que nós temos aqui hoje, eu faço essa apresentação para todos vocês, porque se trata de um amigo de longa data, um amigo querido, um amigo que não é só um intelectual de grande porte. Ele é um dos maiores intelectuais brasileiros. É um dos maiores intelectuais brasileiros que teve na figura de Antônio Aires um dos seus grandes amigos, que inclusive fez parte do PSB junto conosco. Eu creio que, além disso, o Roberto Amaral, pela militância, pela competência com que ele trabalha, ele é hoje chamado por várias revistas nacionais e internacionais. Escreve regularmente para a Carta Capital e outras revistas brasileiras e outras associações de todo o mundo. Portanto, não se trata de alguém que chegou de repente. Roberto Amaral tem uma trajetória gigantesca. E portanto, com o maior prazer que eu passo agora a palavra para ele. Nesse dia meio conturbado, em função das suas dificuldades técnicas. E eu peço desculpas, mas ele entende que essas coisas acontecem. Um abraço, Amaral, e pode começar. Para você, é com você a palavra. Um abraço, doutor. Primeiro, meu bom dia a todos. E vocês viram que o Valton ressaltou a nossa relação de amizade. Portanto, vocês façam as devidas reduções das observações que ele fez sobre mim. Deriva não de uma apreciação fria, mas de uma apreciação calorosa que um amigo faz de outro. O Valton tinha me falado para bater um papo sobre
Uma questão que às vezes eu discuto com ele, discuto com o Manuel Domingos, discuto com outros, que é a questão do chamado projeto nacional. Pensando nesse projeto nacional, eu penso que a resposta a esta questão diz respeito à velha pergunta que o Darcy Ribeiro nos fazia. Por que esta província, que era o termo que ele usava, tão rica em tudo, não deu certo? Eu vou fazer uma conversa em torno desse tema para nós podermos, então, fazermos um debate. Eu acho, meu pressuposto é de que o Brasil não deu certo e vai demorar muito a dar certo, porque ele não tem um projeto nacional. E eu acho, vou desenvolver uma tentativa de explicação porque nós não temos um projeto nacional. Eu atribuo aos fatores constituintes da nossa formação de colônia, nem de colônia, de território até aqui, atribuo ao caráter da monarquia e, somando esses dois pontos, eu atribuo o que eu vou chamar de a traição burguesa. O tema, eu vou girar sempre em torno de programa nacional, mas a grande dificuldade é nós definirmos o que é um projeto nacional. Eu vou começar definindo o projeto nacional, dizendo o que não é. Projeto nacional, projeto de nação, não tem nada a ver com programa de governo. Ou seja, não tem nada a ver com o projeto Vargas, que eu chamo de autoritarismo esclarecido. Não tem nada a ver com o projeto dos militares depois de 64, que eu vou chamar de despotismo modernizante. O projeto nacional seria um projeto fundante e perdurante de uma nação. E vem a dificuldade de nós definirmos o que seria uma nação, o que seria uma sociedade, o que seria um país, o que seria um Estado. Talvez, se eu trabalhasse com exemplos, eu facilitasse a explicação do meu pensamento. Eu penso que os Estados Unidos têm um projeto de país. Aliás, não é um projeto de país, é um projeto nacional. Eu quero dizer que eu penso que ali existe uma nação e essa nação está congregada em torno de um projeto que ela chama de Destino Manifesto. Outra coisa é a crise atual, que a gente pode discutir lá adiante. Eu penso que posso dizer que a Rússia que os russos têm um projeto de nação. Essa civilização vem lá de trás, lá dos Cáucasos, passa pelos czares, passa pela Revolução Comunista, passou antes pela invasão napoleônica, Hitler, stalinismo, Yeltsin, e continua com o seu papel afirmativo, resistindo sempre à sua desconstituição. E para não ficar em muitos exemplos, eu pensei 3 diferentes entre si. Eu me fixaria agora
no exemplo da China, que é o mais conspícuo, porque é uma civilização de 4.000 anos, mas nós vamos ir de pouco para cá, não vamos recuar muito. Um país que enfrentou um século, pelo menos, de humilhações, invasões de toda ordem, e sai de uma revolução camponesa e hoje sai de um sistema quase feudal, atrasado, se transforma numa sociedade capitalista, que é socialista, se transforma numa sociedade capitalista de mercado e se transforma hoje, segundo os jornais, na maior economia do mundo. Ela passa por todas essas coisas sempre com um projeto que a aglutina. Então, eu volto então para essa questão. E o que eu estou chamando de projeto nacional, não sei se eu estou conseguindo me explicar, é um fenômeno, ou mais que um fenômeno, é um processo que eu chamaria de psicossocial cultural, histórico, que eu quase que diria que nação a nação anda. A nação ela cria ou ela descobre uma identidade e ela passa a viver, ela se aglutina em função dessa identidade. Dito isto, como é que nós poderemos pensar em sociedade brasileira? Podemos pensar em nação brasileira. Eu creio que nós podemos dizer que nós temos uma formação quase que eu diria que atípica. Nós começamos. Eu vou usar aqui um absurdo para os historiadores. Eu vou falar no período brasileiro pré-colonial. Eu vou chamar a primeira fase nossa no território. Nós começamos como sendo apenas um território. É o período das feitorias. Eu quero isso assinalar porque na argumentação que eu vou desenvolver, há um liame, que é a ausência do nacional no projeto brasileiro. No curso do que eu estou pensando dizer, esse raciocínio certamente ficará mais claro. Pelo menos eu vou tentar torná-lo mais claro. Nós começamos com as feitorias portuguesas, na América, na África, deve ter na Oceania, deve na Europa. Era um espaço de vassalagem, eram os portos, eram alfândegas, apoio às navegações, a remessa de material para a Europa, e era uma passagem. Isso é importante fixar, era uma passagem. Passavam aqui os navegantes, passavam aqui os navios. Não havia o propósito de colonização. O segundo momento, é o momento da colonização. Evidentemente, nós não começamos de novo como povo, nem como nação. Nós começamos como um espaço de exploração predatória. Nós somos, nesse então, uma colônia de uma colônia de Portugal, virtual colônia antes da Espanha e a seguir, colônia inglesa. O que era essa colônia? Qual era a economia dessa colônia? Era uma economia extrativista. Era uma economia predatória, fundada no escravismo negro, quando ela
passa para a lavoura e no genocídio de índios escravizados. Essa economia era uma economia voltada para fora. Não tinha nenhuma relação consigo mesmo. O que era essa economia? Nós começamos arrancando pau-brasil. Para quê? Nós derrubávamos as árvores do pau-brasil para construir casas para os nossos trabalhadores? Não. A mata era enviada para a Europa para se transformar em tinta. Depois nós passamos para a lavoura da cana, para produzir alimentos? Não, para produzir açúcar. Para que produzir açúcar? Para mandar para a Europa. Nós ingressamos na mineração. Para quê? Para com esse dinheiro construir fábricas, hospitais? Não, para mandar para a Europa, onde ela financiou o mercantilismo inglês e as igrejas em Portugal. O que é que isso tem em comum? Eu vejo duas questões em comum. Uma, a alienação. Ou seja, nós éramos uma economia voltada para fora. O que quer dizer voltada para fora? Nós, o comerciante que aí surgia, o latifundiário que aí surgia, o senhor de engenho que aí surgia no Nordeste e aqui no Rio de Janeiro, ele não precisava de um país desenvolvido. Ele não precisava de um mercado interno para consumir os seus produtos. Ele estava desvinculado dos destinos dessa nação. Ele estava preocupado em saber como se movimentavam as bolsas de mercadorias de Londres. E esta economia que nós tínhamos, eu vou dizer também, e esta classe dominante que começa a surgir, meia dúzia de latifundiários, porque era meia dúzia, eram poucos, meia dúzia de comerciantes, importadores, exportadores, era uma classe dominante reflexa, dependente. Era dependente dos negociantes do mercado internacional. Que ditava o que comprar, como comprar e a que preço comprar. Isso começa a formar, isso daria, na minha leitura, um caráter dominante da Casa Grande. É uma Casa Grande descomprometida com o destino do país. Portanto, sem aquilo que nós falávamos lá atrás, sem uma identidade. Ela não tinha uma identidade nacional por perseguir. E porque não tinha essa identidade, ela não tinha por que pensar num projeto nacional. Eu não sei se eu falei lá atrás, essa é a base da nossa formação. Uma base que vai construir todo o nosso atraso. Ou seja, o que se chamaria depois, com muito esforço, de burguesia, eu admito a existência dela, mas questiono o caráter de burguesia nacional. Que chega até aqui, nós vamos construir uma burguesia totalmente desapartada, independente do desenvolvimento nacional. Com um parêntese, já na origem, é uma burguesia que é sócia menor lá do capitalismo mercantil e agora do capitalismo. É um sócio menor.
era uma sócio menor. Qual é a tragédia? Tem um pouco de caricatura, mas olha, nós hoje vivemos esse mesmo processo. Nós continuamos produzindo, nós continuamos com a Casa Grande, que independe do mercado interno, até próximo dos anos 50, 80% da nossa pauta de exportação e nossa entrada de dólar derivava do café. Hoje, 60% deriva do agronegócio. Nós vamos ver que essas coisas se encontram. Aquela economia escravagista, dependente, baseada na remessa bruta de produtos, era uma economia que iria produzir, evidentemente, uma classe dominante que refletiria o seu perfil. O que era o perfil da nossa economia? Uma economia, uma ordem estamental, uma ordem fechada, uma ordem dominada pela relação senhor-escravo, sem nenhuma mobilidade social. Como uma sociedade estamental dessa ordem poderia produzir cidadania, sociedade civil ou nação? Essa economia, essa sociedade produziria também, por consequência, uma liderança que vai se separar entre os liberais e os conservadores, que não tinham distinção fundamental entre si, é extraída. Quem é que vai compor a nossa chamada elite? Os filhos do latifúndio ou os filhos dos traficantes de negreiros, dos traficantes dos navios negreiros. É esta a base social da nossa elite, da nossa Casa Grande, da nossa burguesia. É uma burguesia, eu vou ceder o termo, atrasada. Para quem era preferível um país atrasado, para quem era preferível um povo de analfabetos, a tocar minimamente em seus privilégios. Se nós fizermos uma avaliação, e o Zé Honório Rodrigues faz isso bem, do que foram as medidas do nosso parlamento no primeiro e no segundo reinado, não há a possibilidade de uma só reforma. Nós discutimos todas as reformas. Tudo era possível, contanto que fossem reformas perfunctórias. Eram admitidas reformas jurídicas, como foi feito no lento processo da abolição da escravatura. Fazia-se tudo, era possível tudo, menos mexer nos privilégios. Foram feitas todas, era possível discutir todas as reformas, menos aquela que mexesse na fonte do poder, que era a terra. Não se podia mexer nisso. E isso é tão forte que chega até nós. Ainda em 2000, no terceiro milênio, nós estamos falando em reforma agrária, que foi feito na Europa do século XVIII, nos países mais atrasados, no século XIX. Aos que não têm a minha idade e do Volton, eu quero lembrar que foi um escândalo neste país, nos anos 62, 63, 64, falar em reforma de base. Reformas burguesas, reformas perfunctórias,
que a burguesia havia feito na Europa e nos Estados Unidos. E que aqui ela combatia. Que esse é outro caráter dela. A burguesia brasileira não é revolucionária. A burguesia brasileira não é sequer reformista. Ela é contra-revolucionária. Ela integra e as Forças Armadas brasileiras são uma projeção ideológica, são uma projeção armada das formulações ideológicas dos interesses da burguesia. Ela é o grande partido da ordem. Tem que manter tudo como está. Essa ordem. Tem que defender isso aí. Essa conjunção vai construir a nossa independência. Claro que nós poderíamos conversar, falar uma hora sobre a independência, o caráter da independência, a inexistência de uma revolução pela independência nacional. É um mundo discutir a independência. Mas eu vou me fixar apenas num ponto, que é o fato de nós havermos rompido com o reino, rompido com a metrópole, mas não havermos rompido com o sistema colonial. Nós fizemos uma independência, nós nos apartamos das cortes de Lisboa, negociamos essa independência com a Inglaterra e passamos a ser, nós que nos livrávamos do colonialismo português, passamos a ser o pasto do colonialismo inglês. Depois eu recomendaria analisar os tratados que nós firmamos com a Inglaterra para consolidar a independência, principalmente os tratados a partir de 1827. Ou seja, rompemos com a colônia, mas nos mantivemos no sistema colonial. Essa foi a segunda grande tragédia nossa, porque nós já nasce conosco uma monarquia atrasada. Era uma monarquia atrasada, uma monarquia que continua, como na colônia, dependente do latifúndio, continua dependente da lavoura, continua dependente do escravismo, que ela vai manter até 1888. Então, o quadro econômico que nós tínhamos e que produzia as nossas lideranças, que nós tínhamos na colônia, se prorroga, se projeta no sistema monárquico e independente. O que preside a manutenção do status quo? Nós tivemos uma monarquia, estamos faltando o termo aqui, imune a qualquer política de modernização. Nós tivemos uma monarquia que lutava contra a industrialização do país, porque ela refletia, ela reproduzia a colônia. Ela era uma monarquia atrasada, monarquia fundada no latifúndio. Professor Roberto. Sim. Se você puder usar uns 5 minutos para fechar esse pensamento, inicialmente a gente começar as interações. Tá bom. Bom, então eu acho que isso vai... 5 minutos são bastantes. Isso vai nos levar à República. Nós fizemos a independência sem romper com a colônia.
mantendo as bases econômicas de dependência da colônia, chegamos à República reproduzindo o estamento, a base econômica da monarquia. Continuamos na economia rural, latifundiária, com base no latifúndio, exportadora, que vai assim até 1930. É uma coisa permanente na história do Brasil. Você tem a abolição da escravatura, você tem independência, você tem maioridade, você tem golpe, você tem revolução, você tem tudo. Golpe de Estado. Mas o poder é uma rocha. Pode observar que ele não se altera. A mesma Casa Grande vem governando. Os mesmos interesses predominam. E a tentativa de rompimento disso foi a Revolução de 30, que não foi uma revolução, que não tinha projetos de ruptura, que concilia com o latifúndio, mas foi um projeto modernizante. Mas a cadeira. Como? Bom, eu pretendo encerrar com a Revolução de 30, que uma coisa muito interessante é pegar as declarações dos nossos revolucionários. João Pessoa dizia que preferia, sem governo Júlio Prestes, a uma revolução. Getúlio Vargas, o seu comandante, dizia que era contra a revolução e, se ela fracassasse, ele ia dizer que não tinha nada com ela. Era o Antônio Carlos, presidente de Minas, dizia: façamos a revolução antes que o povo a faça. Bom, eu vou concluir com uma frase que eu vou dizer, com a qual eu tento resumir a minha leitura da história do Brasil. O que a caracteriza é o que eu chamo de o exílio do povo. Nós somos uma história em que tem assento lá atrás os condes, os viscondes, os barões, os conselheiros, os generais, os doutores. Só não tem presença o povo. O povo massa, o povo como a gente. Porque toda vez que esse povo ousa a se manifestar, a se organizar, aparece o que o Florestan Fernandes chama de autocracia democrática, autocracia da democracia. A autocracia que está sempre pronta, ela está latente, está na reserva, sempre pronta a agir, a interferir, sempre que a burguesia teme que haja a emergência do povo. São as considerações, são provocações que eu pretendia fazer, e agradeço a vocês a atenção. Um grande abraço. Muito bem. Então daremos início às inscrições. Elas são feitas, Manuel, via chat na parte superior do lado direito do vídeo. Desculpa, nesse programa é na parte inferior do lado direito. Chat. Eu não sei fazer isso não, rapaz. Eu sou muito primário nessas coisas. Eu vou lhe escrever, mas eu vou desligar o seu microfone porque tem duas pessoas inscritas antes. Aí você fica depois delas, tá certo? Obrigado, meu amigo. Só um minutinho. Vamos passar, então, aqui a palavra ao João César. Professor Roberto Amaral, meus parabéns e meus agradecimentos pelos ensinamentos. Em 1996, eu escrevi esse livro panfletário aqui contra
a privatização da Vale do Rio Doce. E eu me lembro que, naquela época, o PSDB estava voltado a apoiar firmemente a política de Thatcher e a política lá dos Estados Unidos do Ronald Reagan, o cowboy. E, logicamente, o sistema financeiro internacional já estava tomando de conta de todo o sistema produtivo, claro. João, sua câmera está desativada, viu? Minha câmera? É porque você estava mostrando o livro, a gente não está lhe enxergando, está só lhe escutando. Eu acho que está travada, Helder. Mas aí eu não tenho como fazer, é ele mesmo. Se você quiser seguir, pode seguir falando também. Sim, mas a câmera está ativada. Agora a câmera está ativada, não está? Agora sim. Pois é, e o que eu mostrei foi isso aqui, professor. Está vendo? Isso foi escrito em 1996 e nós fizemos uma grande campanha contra a privatização da Vale do Rio Doce. Apesar da Vale do Rio Doce ter contratos internacionais que faziam com que ela fosse uma verdadeira esteira rolante de minério de ferro para o Japão e para a Europa. Tá? Sempre foram dependentes do nosso minério de ferro, tal como a China é hoje. A China até os ultrapassou nisso. De forma que essa política da mineração sempre foi voltada a atender o sistema financeiro internacional voltado ao capitalismo central, não periférico. Bom, a pergunta é, essas agências tentaram ser privatizadas e foram privatizadas pelo PSDB naquela época. E hoje essas agências continuam junto à classe dominante, para o lucro da classe dominante. A soja, minério de ferro e outras coisas de hoje continuam a ser o mesmo instrumento de subordinação como no passado foram outras, foi a cafeicultura, por exemplo. Não é? A pergunta é, o nosso projeto petista, democrático popular, que se instalou com Lula e Dilma, tentou, de alguma forma, quebrar isso ou não? E se tentou, conseguiu o quê? Muito obrigado. Ok. Vamos passar a palavra ao Márcio. Márcio? Não estou ouvindo. Nós vamos passar a palavra agora ao Márcio. Ver se ele está aqui no grupo. Só um minutinho. Se caiu. O Márcio está no grupo. Não sei se o som dele está ativado. Me ouvem? Ouça, agora ouve. Bom, então vamos lá. Muito bom dia a todos. Eu queria... Rompeu. Alô? Estamos aqui? Posso falar? Pode, Márcio. Ok. Gente, muito bom dia a todos. Eu queria, mais uma vez, agradecer o privilégio de estar aqui, parabenizar o Helder, nosso herói das tecnologias virtuais, driblando aí as dificuldades de conexão e gravação, e estamos aí juntos. Doutor Roberto, queria muito parabenizar a sua fala, agradecer o privilégio de lhe ouvir mais uma vez, sua análise de conjuntura muito, muito precisa. Eu teria duas considerações para fazer, e uma pergunta, na verdade, né? Mas a primeira consideração o senhor começou a sua fala falando de 3 exemplos, de 3 países, né? Rússia, China e Estados Unidos, que teriam, sim, um projeto de país, de nação, e não propriamente um projeto de Estado ou de governo.
países muito diferentes entre si, diferentes do Brasil, com algumas semelhanças, enfim, né? Os Estados Unidos é um país que foi colônia, como nós, mas que teve uma colonização muito diferente. E eu estava me lembrando de um outro exemplo que é muito curioso, né? Não sou especialista, nem longe disso, mas, né, do que eu sei, que é a Austrália, né? Que é um país também tropical, também de dimensões continentais, que também foi colonizado, enfim, né? Que foi colonizado, inclusive, pelos degredados né, expulsos da Inglaterra, e que, portanto, em princípio, teria um processo semelhante com o nosso, e, no entanto, parece que está anos-luz na nossa frente, né? Não sei se seria interessante comentar, mas me pareceu um exemplo interessante para a gente pensar, né, um caso que talvez seja mais semelhante com o nosso. A segunda consideração vai na esteira também do que o João César levantou, né? A sua análise de conjuntura é precisa. No entanto, a gente teve uma experiência muito curiosa, né, muito até inusitada, de um governo de esquerda que se sustentou no poder durante 12 anos, até ser apeado por um golpe, né? Quer dizer, a nossa elite conservadora, retrógrada, enfim, né, interesseira, tolerou os governos do PT até quando foi interessante para elas, e depois deu-lhe um pontapé. Eu pergunto se esses 12 anos foram suficientes para, pelo menos, embora também, é bom lembrar também que esses 12 anos não foram nada revolucionários, né? Enfim, foi um governo de coalizão né? Enfim, atendendo interesses de todos os lados, o PT sempre tentando, né, fazer a política de conciliação muito, muito própria do Lula, ou seja, um governo nada revolucionário nesse sentido, mas um governo de esquerda, ainda assim. Pergunto se esses 12 anos foram suficientes para, pelo menos, lançar a semente de um projeto de nação. Evidente que, no momento em que a gente está, é muito difícil, inclusive, falar disso, né, porque ele está sendo dilapidado, ceifado, aniquilado, enfim, né, nessa política de terra arrasada. Mas eu gostaria de saber se o senhor acha que, pelo menos, funcionou para lançar uma semente e se a gente tem condições de retomar democraticamente esse projeto nacional, ou se o senhor é mais cético e acha que dentro da democracia burguesa isso é inviável e, enquanto houver essa estrutura, enfim, né, o máximo que a gente pode almejar é um sonho, uma utopia, um ideal inalcançável e que, dentro da democracia burguesa, esse projeto é de fato inviável. Enfim, gostaria de saber a sua opinião. Muito obrigado. Ok. Vamos passar a palavra para o professor Manuel Domingos. Manuel? Pode ligar seu microfone, Manuel. Ficou desligado, tá? Liguei? Ligou. Tá ok? Olha, eu cumprimento todo mundo aí em nome do Valton, saúdo o Amaral e esclareço que a minha intervenção aqui é extremamente pontual, mas é marcada pela sequência de conversas assíduas que nós mantemos, né? E, particularmente a respeito do conceito projeto nacional, mais precisamente de nação. O que é nação? Nós temos conversado sobre isso. Fica difícil discutir projeto nacional se a gente não sabe o que é isso, né? E fica difícil também ficar mencionando nação se nós não sabemos se estamos tratando, do que é que nós estamos tratando, né? Se é uma sociedade auto-identificada e identificada externamente, com seus contornos claros. Enfim, me parece que essa ideia de nação precede a qualquer discussão em torno do projeto nacional. Especificamente sobre a intervenção do Amaral, e repetindo, dando sequência a conversas bilaterais assíduas
eu queria lembrar, e nessa abordagem geral, Amaral, você situou bem as ideias, as grandes linhas de pensadores importantes, relevantes, Celso, Florestan, Zé Honório. Mas, Amaral, quem alimentava o povo que exportava? Quem botava comida na boca do povo que vivia no litoral, produzindo para mandar para fora? Então, acho eu que a visão predominante na interpretação da Constituição Nacional Brasileira foi marcadamente foi vinculada à ideia de exportação e esqueceu, deixou de lado todo o imenso território nacional, em particular o Nordeste, o sertão nordestino, que alimentou esse povo todo, né? A produção nordestina, em particular da proteína animal, foi indispensável, foi fundamental para sustentar a economia exportadora. Por outro lado, o sacrifício africano também foi, né, impensável. Tudo isso, a construção da nação brasileira, sem levarmos em conta essas coisas. As diversas manifestações de rebeldia que aconteceram ao longo da colônia e, em particular, do Império, não foram, Amaral, manifestações que reclamavam essa comunidade imaginada que nós chamamos nação. Enfim, é mais para reflexão coletiva e, obviamente, também do próprio Amaral. Um abraço. Um abraço, professor Domingos. Vamos voltar a palavra, então, para o Roberto, por favor. Obrigado pelas intervenções. Pontualmente, a primeira pergunta, a única coisa que o nosso governo fez foi interromper as privatizações. Pelo menos ele interrompeu no volume e na ordem em que vinha. Primeiro faria uma observação. Eu não considero os nossos governos, nem os dois de Lula, nem o único realmente da Dilma, como governo de esquerda. Foram governos de coalizão e tinha no centro um partido de centro-esquerda. Dessa coalizão participavam o MDB, do Temer, participavam os pentecostais, os pentecostalistas, participava a Reação, participava o Crivella feminista. Consideremos isto, não é para criticar o nosso governo, mas para explicitar as suas profundas limitações. Eu não acrescento nada, lembrando que foi um governo que tentou a conciliação de classe, tentou a composição com a classe dominante. Essa composição foi rompida já em 14, não impediu a eleição da Dilma, nem a sua posse, mas garantiu a sua deposição. O projeto não tinha construído raízes
que garantisse a sua sobrevivência sem o apoio da Casa Grande. Essa é a minha leitura. E nós festejamos os nossos 13 anos, porque em nenhum momento nós conflitávamos com os interesses da classe dominante. Nós não fizemos nenhuma das reformas fundamentais, nem a reforma agrária, nem a reforma tributária, nem a reforma da educação, nem a reforma das comunicações. Portanto, não havia razão aparente para o dissídio, ou seja, isso justifica os bons tempos, a aparente tranquilidade do governo Lula, apesar que é bom lembrar a tentativa de golpe de 2005. Eu acho que o nosso governo aventou para a população a possibilidade de um projeto nacional, mas não levou avante porque renunciou ao debate político, renunciou ao embate ideológico. Nesse tempo foi uma frustração. Eu agradeço, sobremodo, a intervenção do Manuel, que já conhecia, evidentemente, esse seu ponto de vista. O que me interessava na minha análise é saber em que medida essa economia a qual ele se refere, que é a economia súbita, ela interferiu na composição do que, usando a expressão moderna, nós aplicaríamos lá atrás aquele bloco do poder. Acho que ela não altera a coalizão e não altera a força predominante, o interesse predominante no poder. Eu não fiz nenhuma referência às insurreições que vêm desde lá atrás, vêm desde a colônia, até talvez a mais notável de 1817, a nossa federação. Eu não fiz referência por uma questão de tempo. Mesmo assim, o Helder me advertiu que eu estava já passando do tempo. Mas eu acho que são duas questões muito importantes levantadas pelo Manuel. Se a gente pudesse avançar nelas, nesse papo, eu agradeceria, que eu quero estudá-la. Ok. É isso. Vamos passar, então, a palavra ao Newton. Inicialmente, queria saudar o companheiro Roberto Amaral, pela exposição excelente que foi nos ofertada nesse domingo, né? Saudar todos os companheiros e companheiras, o Helder, o Valton e a Wanda. É sempre uma satisfação a gente ter um dos nossos domingos repletos de reflexões inteligentes, né? E oportunas nessa conjuntura dramática em que vivemos, né? Mas o que eu achei especialmente interessante da exposição do Roberto foi o fato de ele ter feito em perspectiva histórica. Eu acho que isso nos ajuda muito a identificar os nossos problemas estruturais. Eu acho que um dos aspectos que mais tem prejudicado a esquerda, também outros segmentos, mas no caso da esquerda, que é onde nos situamos, isso nos atinge mais proximamente, é essa perspectiva mais imediatista, né, de pensar as coisas em termos conjunturais. Não que a conjuntura não seja importante, mas a conjuntura ela também expressa aspectos estruturais que o Roberto conseguiu delimitar muito bem, né, em diálogo com
com clássicos brasileiros, né, que também o Manuel Domingos nos lembrou, né? Por exemplo, um Caio Prado Júnior, que examina o processo de dependência histórica desde os primeiros ciclos econômicos e que permanece, um Celso Furtado, né, o Florestan, o próprio Jacobo Gorender, que desvenda esse aspecto escravocrata que está no nosso âmago da nossa formação, que acho que são questões que a gente precisa trazer mais a lume, né? Porque pensar em transformar o Brasil não pode ser só uma atitude voluntarista. Nós precisamos ter um quadro da sociedade de classe que aqui se produziu e das forças que nós precisamos enfrentar, né? Por exemplo, acho que um dos aspectos que a gente vê que atrapalha a esquerda brasileira é a visão do chamado etapismo. Por exemplo, eu não considero o PT propriamente um partido de centro-esquerda, não só porque eu sou do PT, acompanho o processo, acho que um partido de esquerda que surgiu muito vinculado organicamente aos movimentos operários, mas que em dado momento faz uma inflexão a partir do campo majoritário de construir campos mais amplos, interclassistas, para conseguir a tal governabilidade, fugindo dos conflitos estruturais, né? É aquela ideia que eu via em alguns quadros dirigentes do PT de chamar comer pelas beiradas, evitar que os conflitos se aprofundassem, como se isso fosse um problema que dependesse somente de nós, e não também do outro lado, dos inimigos de classe, né? Então, eu queria que o Amaral pudesse examinar um pouco isso, essa dimensão trágica que nós vivemos, porque acho que a partir, especialmente de 64, que se opõe significativamente ao movimento de 30, no seu aspecto de afirmação da soberania do país, de afirmação de um projeto inclusivo para dentro, minimamente, de estruturação das instituições modernas. Aí vem 64, que é exatamente aprofunda a nossa lógica de subordinação que já havia, e isso é depois intensificado nos ciclos neoliberais dos dois Fernandos, do Collor que inicia e o Fernando Henrique. E eu acho que nós estamos vivendo um momento perverso, né? Quer dizer, um momento em que o capitalismo, em termos globais, entra numa nova fase de acumulação primitiva, despede-se dos elementos progressivos, né? Quer dizer, o Estado de Direito, os elementos democráticos. A gente vê isso na Europa, a gente vê isso nos Estados Unidos, isso não é um problema somente brasileiro, mas aqui isso ainda ganha aspectos mais perniciosos, dado a nossa histórica exclusão, dada a nossa histórica violência estrutural. Só que agora forma-se um pacto entre os setores burocráticos, né? Militares, judiciário, que a gente tem que pontuar como elemento importante, a burguesia financeira e a grande mídia, que parece que quer interditar de vez, não é só um projeto de esquerda, é qualquer pretensão de um projeto democrático que volte a pensar o país em termos estratégicos. Quer dizer, e eu vejo ainda, por exemplo, infelizmente, o próprio Lula pensando que pode sair dessa através de uma recostura do que aconteceu em 2002, que eu acho que isso está inviabilizado, né? Eles fecharam os sinais a um nítido sentimento de que a esquerda não pode voltar ao governo, né? Você vê isso, eles criticam o Bolsonaro, mas na hora em que se apresenta a viabilidade de alguém de esquerda, eles vêm com toda a força, com todos os seus instrumentos para voltar a criminalizar, como é agora essa discussão de novo da segunda instância, da prisão de segunda instância, apesar da Constituição dizer em contrário, né? Para exatamente voltar a lembrar que eles mandam e que o Lula está no foco da prisão novamente. Então, eu pergunto ao Roberto Amaral, há uma saída, eu acho que até alguém já fez essa pergunta, que não seja de um conflito mais intenso? É possível nós revertermos isso apenas através de um processo eleitoral que é cada vez mais restrito e que cada vez assume, na medida em que se montou esse estado de exceção, aspectos cada vez mais facescos, né? Quer dizer, me parece que eles estão armando para que o Bolsonaro continue. O Bolsonaro foi incluído pela ordem e pela burguesia, já não é mais visto como alguém perigoso, como um fascista que pode criar uma cisânia, um conflito maior. Como sair disso se não for por uma via de maior conflito estrutural? É o que eu perguntaria ao Roberto, mais uma vez saudando e
falando da alegria de recebê-lo aqui no grupo. Ok, vamos passar a palavra à Janaína. Alô, a porta do fundo. Diga. Peça inscrição, peça sua inscrição. Então, depois me escreve, viu? Já está escrito, doutor Valtor, após a Janaína, viu? Janaína. Bom, deixa eu ver se ela está aqui, que eu acho que ela pode ter caído. Doutor Valtor, o senhor fica com a palavra, então. Doutor Valtor, com a palavra. Ainda, né? Não. É o seguinte, essa compreensão, esse desenvolvimento que o Amaral fez, eu achei de um enorme interesse para que a gente possa situar em relação à questão não só da nação como símbolo, um símbolo, um semióforo, que a maioria das pessoas não entende. Por exemplo, nação passa a ser muito mais um apelo simbólico do que propriamente uma compreensão em profundidade. O Amaral colocou essa questão. Quer dizer, o outro ponto que eu quero falar vai muito no que o Newton começou a dizer, que é onde nós deixamos de funcionar politicamente. Porque só a análise econômica e a análise da histórico-econômica, essa análise não dá conta da nossa dificuldade política. Ou seja, Maquiavel dizia que o príncipe deve agir com integridade e manter a palavra dada. Mas a astúcia, quando a astúcia não pode, ou melhor, quando essa lealdade não pode prevalecer, é preciso astúcia. E mais adiante dizia, se no mundo social existem duas formas de funcionamento, uma com a lei e outra com a força. Quer dizer, a política muitas vezes tem que apelar para a força, quando a lei não funciona. Eu acho que a força aí pode ser lida não só como força explosiva, mas também como uma postura muito mais contestatória do que aconteceu nos governos Lula e Dilma. E que continua agora. Quer dizer, sem uma postura mais consequente do ponto de vista político. Quer dizer, eu queria que o Amaral comentasse isso, que essa questão da política como algo que mobiliza, né, a sociedade, e não somente a compreensão histórico-econômica, porque essa fica muito em determinados, no nível dos projetos, mas não mobiliza o povo. E aí eu quero que você comente se realmente é possível mobilizar um povo que não foi constituído como povo. Portanto, se a soberania nasce do povo, onde está o povo? O povo que não se constituiu ao longo da nossa história. Então, são dois pontos. Não tem política e não tem povo. Então, eu queria que você comentasse isso que eu estou acabando de falar. Ok. Vamos voltar a palavra à Janaína. 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 Ela tinha caído e depois o doutor Valtor falou lá. Seu microfone está desligado, Janaína.
Agora estão me ouvindo? Pode falar. Estão? Sim, muito obrigada. Eu quero agradecer muito ao doutor Roberto Amaral, é sempre um prazer ouvi-lo, com suas informações muito ricas e, ao mesmo tempo, com a sua forma clara de apresentação. Eu, como historiadora, evidentemente que eu adorei a perspectiva histórica que ele adotou, que eu acho que é enriquecedora para todos nós, né? Eu gostaria só de reforçar aqui algo que o doutor Roberto sabe, inclusive, numa resposta, disse que não tratou por causa de uma questão de tempo, que é o seguinte, que apesar, quer dizer, nós temos sempre essa questão de uma classe dominante, ou de duas ou três, depende do período, predominando sobre o povo e sobre perspectivas e aspirações populares. Agora, isso não quer dizer que o povo não tenha estado presente e muitas vezes não tenha manifestado o seu interesse e as suas reivindicações ao longo da história. Então, só para lembrar aqui, né, para pegar períodos a partir do Império, a gente tem vários, numerosos quilombos em toda a história do Brasil, né? Eu estou no momento em Alagoas, onde houve o maior deles, o Quilombo de Palmares, e nesses quilombos não havia apenas uma fuga da escravidão, havia a construção de um projeto paralelo, né? E a gente teve várias outras revoltas, a revolta dos Malês, na Bahia, que foi conduzida por um grupo de escravos mais intelectualizados, né, que sabiam escrever, que sabiam ler, mas que eram escravos. E aí, para falar de Pernambuco, em 17, em 24, a revolta de 24, no período imperial, propôs uma solução de governo alternativa à monarquia, né? Então, eu acho que, ao longo da nossa história, houve muitas tentativas populares durante o período regencial. Olha, foram muitas revoltas. O que, no entanto, a história demonstra é que essas revoltas foram perdedoras, né? Elas não conseguiram impor ou trazer a sua perspectiva histórica. Eu gostaria só, sem me alongar muito, de lembrar, nesse conjunto de revoltas, as chamadas revoltas camponesas, né? As revoltas que vieram do campo, e que eu acho que nós, atualmente, por causa da proximidade temporal e da importância das revoltas operárias, né, que, com Lula, com todo o movimento sindical, ficaram um pouco, talvez, obscurecidas, né? E, no entanto, os camponeses, aí se referindo a todas as camadas que dependiam do campo para viver, né, camadas subalternas, foram talvez a maior marca, uma das maiores marcas da nossa história, né? E lembro que, não à toa, veio desembocar atualmente no MST, né? Então, era isso. Eu queria que o doutor Roberto, por favor, comentasse um pouco sobre isso, agradecendo mais uma vez a sua colaboração. Ok, vamos voltar à palavra, então, doutor Roberto. Eu vou tentar misturar as três perguntas, elas são muito interessantes, muito ricas, e elas pedem em si um debate. Já no bloco anterior, há uma questão levantada que eu não respondi de frente, eu vou responder agora nesse correr. O seguinte, eu não... Evidentemente, a classe dominante fez acordo, modéstia à parte, eu escrevi isto em um artigo da Carta Capital lá atrás, né? A Casa Grande já compôs com os militares e com a Fiesp a manutenção
sob controle do capital, e o fundamental, que é a manutenção da política econômica. Isso que é fundamental para a atual burguesia nacional, que não essa questão de democracia, isso é secundário para ela. Ela apoiou 45, como apoiou 64, como apoiou o Temer, como está apoiando esse camarada aí. Ela não tem nenhum compromisso com o processo democrático brasileiro. Nós temos que trabalhar com isto. Há um grande acordo neste país para a manutenção, não é do Bolsonaro, para a manutenção do bolsonarismo, do que isso representa, que é muito além do Bolsonaro. E como o Nito lembrou, nós não somos uma ilha, né? Isso tem implicações internacionais, tem implicações financeiras, tem implicações econômicas, tem implicações com o que está ocorrendo na Europa e nos Estados Unidos, independentemente de Trump, independentemente do Trump. E não vamos criar grandes ilusões sobre a eventual eleição do Biden, porque é bom também que a gente não se esqueça que a desestabilização da Dilma começou no governo do democrata Obama. As contradições vão se aguçar no plano interno e no plano internacional. Eu estou convencido de duas coisas. Não há possibilidade. Que a minha crítica ao meu campo. E aí eu vou entrar um pouco na questão do Volton. O nosso grande problema, Volton, foi que nós, eu não vou mais falar no nosso governo, mas nós renunciamos à política. O nosso governo não fez política. Renunciou. E nós renunciamos à batalha ideológica. Os nossos partidos se transformaram em repartições públicas. Os nossos dirigentes em burocratas. O movimento social foi sufocado. Nós não debatemos com a sociedade nem os avanços que nós promovemos. Como é que nós queremos hoje que essa sociedade defenda a democracia se nós não fizemos a defesa da democracia? Defenda o Bolsa Família se nós não fizemos a defesa do Bolsa Família. Defenda, combata a congestão social, combata a concentração de renda se nós não mostrarmos a que estava levando o regime. Se nós não fizemos nenhuma denúncia ao capitalismo. Silenciamos. Nós passamos a não apenas conviver com ele. Mas nós podíamos estar convivendo com ele, é evidente que tínhamos que conviver. Mas não fizemos nenhuma denúncia. Nós não usamos em nenhum momento a pedagogia. Não tentamos ensinar a população de nada. Nós despolitizamos. E nós continuamos nisso. Quer dizer, eu vou dizer da esquerda, né? Mas a catatonia do PT de hoje é um negócio grave. Essa impossibilidade de agir, que vem de 2014. Depois de 13 anos de governo, nós não conseguimos eleger o presidente da Câmara. Que massa! Nós estávamos 13 anos de governo, muito bem. Quem foi de massa popular que nós mobilizamos em 2014, 2015, na defesa da Dilma? Qual foi a massa que nós mobilizamos em defesa da liberdade do Lula? São consequências da inexistência da política. Eu estou convencido que não há nenhuma possibilidade de avanço sem ruptura. Há possibilidade de coabitação. Se nós convencermos a burguesia que nós administramos a coisa dela, os interesses dela, melhor do que ela. Ou nós, governando os interesses dela, nós diminuímos os atritos. Sem ruptura, é impossível.
E há uma questão aqui central. E quando nós tivermos as Forças Armadas que temos, pensando como pensam, não há possibilidade de nenhuma mudança estrutural neste país. Nós não trabalhamos para mudar isto, e nem sei se poderíamos ter mudado, porque aí também eu não quero estender aqui a explicação do que é o pensamento hoje das Forças Armadas Brasileiras, que remonta a 64, 45, Escola Superior de Guerra, etc. É um estamento forte, evidentemente, que está aí para a manutenção da ordem. A ordem é um não movimento. A ordem é o congelamento do processo histórico. O que fazer nesse meio termo? Volta para o velho leninismo, voltarmos para as nossas bases, voltarmos para a nossa organização, voltarmos para o debate, voltarmos para a construção, voltarmos para a leitura histórica. Com essa convicção, eu tenho essa convicção. Sem ruptura, nós não avançamos. Podemos voltar ao poder, podemos coabitar no acordo com o sistema, e nós não vamos mexer nas questões fundamentais. Se eles acreditarem de novo, tudo bem. A questão do povo, a Janaína levantou a questão e ela respondeu. Quando eu falo exílio do povo, eu falei como sujeito, como povo massa, como um projeto. O povo não interferiu na história a seu favor. Ele é usado pela classe dominante como penetra, como plateia. Qual foi a participação do povo? Qual foi a participação do povo no processo da independência? Qual foi a participação do povo brasileiro na República, na construção da República? Qual foi a participação do povo brasileiro na Revolução de 30? O movimento de governadores e generais e coronéis. O que nós estamos fazendo agora para mudar a história? É essa tragédia. O povo se levanta e é massacrado. Todas essas insurreições foram todas massacradas. Os seus líderes foram todos massacrados. Frei Caneca foi fuzilado. Até coisas simples, como Canudos, foram exterminadas. O que nós vamos dizer o número de insurreições é o número de insurreições massacradas pela minoria, que é a mesma. Quem estava massacrando o pessoal em Canudos é a mesma pessoa que massacrou em Maltês, que massacrou do Pará. É a mesma classe dominante. Os mesmos latifundiários. Eu não sei se era isso. Bom, eu acho que era isso. Se tiver outra pergunta, eu tento melhorar. Muito bem. Bom, eu vou ler, então, o que colocaram aqui no chat. O Nilton falou assim: faltou política com P maiúscula, disputando hegemonia, organizando nosso bloco histórico-social, especialmente no plano cultural das representações de mundo. Necessidade de enfrentar os núcleos duros do Estado burguês, sistema financeiro, latifúndio, judiciário, mídia, etc. Não fizemos isso nem de longe. E apesar, então, de jurista, ele diz assim, o retorno do recalcado, o que não enfrentamos, nos enfrentou. Então, professor Roberto,
Não temos mais nenhum inscrito no momento. Então, se o senhor quiser comentar este comentário E talvez a gente encerre. Essa questão me lembrou uma, que eu acho que eu diria, eu vou usar um termo sofisticado, paradigmática. É uma questão paradigmática e eu vou usá-la numa provocação ao Newton. Ainda há pouco, o Lula dizia... O Lula, eu vou citar, para encerrar isso aqui, 2 observações do Lula, que eu acho que elas exemplificam a dele, dificuldade de compreender o processo histórico. E essa dificuldade de entender o processo histórico no qual ele estava inserido e do qual ele era sujeito, se reproduz agora, o que está levando à catatonia. Ele dizia 2 coisas. Os primeiros pronunciamentos saídos da prisão. Ia perguntar ao general fulano de tal dos Anzóis, porque as Forças Armadas, a expressão que foi dada aqui, as Forças Armadas admitem tudo, menos o que eles chamam de a volta da esquerda ao poder. Fecho parênteses, voltamos. Ele dizia nesse pronunciamento que ia procurar o general fulano de tal dos Anzóis e perguntava por que as Forças Armadas tinham tanta implicância com ele, quando ele tinha dado tantos recursos para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, para se reequipar, etc. Aqui ele reduzia as nossas relações com a espada. E a outra observação, essa ele repetia com frequência, é que nunca antes no Brasil o sistema financeiro havia ganho tanto quanto no governo dele. Algum de vocês ouviu isso? É esta a questão. É esta a questão. Como é que você quer? Ou você faz isso num acordo à la Fausto, um acordo goetheano, de negociar a sua alma com o sistema financeiro, ou não. Agora, como é que eu vou pensar? Como é que eu penso em fraturar o sistema se eu reconheço que eu fui o fruto de enriquecimento do sistema? Logo, o sistema financeiro, que é hoje o sistema internacional, que o velho Marx falava, a fase monopolista do capitalismo, ele fala isso no Manifesto de 1948, que está nos governando, que está acabando com a produção, que é um dos problemas do capitalismo. Se nós não compreendermos o papel dos diversos agentes da economia, dos diversos agentes, nós vamos ter dificuldade de nos situarmos nele. Eu queria agradecer esse nosso papo, agradecer fundamentalmente as perguntas. Vocês fiquem sabendo de uma coisa, eu aprendi muito com as perguntas. Muitas delas vão ficar aqui martelando na minha cabeça. Eu quero aqui dizer uma coisa de público. Eu e o professor Manuel, na verdade, o professor Manuel e eu, estamos pensando numa reflexão. Estamos fazendo uma reflexão e nós pensamos que pode um dia se transformar num ensaio mediante o qual nós estamos estudando
estudou na categoria golpe de Estado do Brasil. A categoria golpe de Estado, tendo como ponto de análise o golpe de Estado do Brasil. E acho que essa, pelo menos para mim, essa discussão me ajudou muito. E quem sabe um dia a gente termine esse texto e a gente tem um papo como esse em cima dele. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bem. Vamos, então, passar a palavra ao doutor Valton e, ao final, eu faço um pequeno encerramento só para registro. Doutor Valton? Bom, mais uma vez, agradecer ao professor Roberto Amaral, meu amigo Roberto Amaral, por essa exposição e pelo que ele nos trouxe aqui, por tudo que ele nos trouxe aqui hoje para esse debate. Nós temos, na sequência, o professor Emanuel falando de religião no dia 25. E pulamos o feriadão e depois vamos para o dia 8 com o Canudos, com o Carlos Eduardo e depois com o João César. Quer dizer, nós temos esta sequência aí mais ou menos já estabelecida. Quer dizer, daí para diante, nós pensamos que no mês de dezembro nós não teríamos mais reunião durante esse período, que é um período que tem festas, que tem muitos encontros. Então, nós retornaríamos em janeiro. Então, essa é uma ideia que vai ser lançada aí no grupo. E eu penso que estou falando em nome da equipe que trabalha esse projeto. Aliás, o projeto do livro que nós precisamos recompor, reativar nesse período aí de fim de ano. Bom, mas são essas considerações e agradecer a todos que participaram, a todos que fizeram perguntas, a todos que ficaram em silêncio e ouviram simplesmente. Porque, como eu sempre digo em todos os grupos, o silêncio fala. E é importante que a gente também leve em conta que as pessoas que não intervêm, elas estão pensando e refletindo sobre tudo que está sendo falado. E, de alguma forma, um dia, um determinado momento, vão contribuir com esse trabalho de reflexão que nós estamos fazendo. Portanto, obrigado a todos e a todas que estiveram aqui presentes e um bom resto de domingo com seus familiares, com seus amigos. Muito obrigado. Obrigado, Helder, pela sua paciência, principalmente nesse momento aí que houve esse problema técnico. E obrigado pela condução que você conseguiu dar. E também, naturalmente, a Marúcia, que esteve fazendo esse trabalho em conjunto, para permitir que a gente possa ter esse momento de trabalho teórico e de trabalho de pensamento. Muito obrigado a todos e a todas. Um bom resto de domingo. Bom, pessoal, nós realmente tivemos esse problema técnico. Provavelmente a reunião não será nessa mesma plataforma na próxima, porque ela é mais dificultosa para a gente trabalhar. Eu e Marúcia estava tentando ajeitar lá por trás. Obrigado também ao Valmir, que nos ajudou. Quero agradecer ao professor Roberto Amaral pela a brilhante participação no evento de hoje. Dizer que o senhor também continua convidado a participar do nosso grupo no WhatsApp, né? O senhor nos permitir colocar o seu nome no grupo para receber as notícias, poder interagir. E, caindo da cama, estaremos nos domingos às 9 horas para dar continuidade aos nossos trabalhos. Um abraço a todos e até o próximo encontro do Grupo Cultura e Política. Abraço, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Até a próxima.
Parabéns também,